Certo, há 5 anos atrás, aos 19 anos de idade, eu tomei a decisão de não ir para a faculdade. Eu fui um dos únicos dos meus amigos do ensino fundamental e também dos meus colegas do ensino médio a seguir por esse caminho. Eu entendo que muitos deles nem sequer sabiam o que eu estava querendo fazer. Hoje em dia, existe uma pressão social muito grande em fazer a coisa certa, ir para a faculdade e ter um diploma. Eu venho de uma família simples e por mais que meus pais sejam bem compreensivos e tranquilos, explicar essa decisão para eles não foi lá a coisa mais fácil do mundo. A família geralmente quer o melhor de você e muitas vezes o que eles acham que é o melhor para você é ir para a faculdade. Então, depois de explicar essa minha decisão, eu senti uma pressão de que eu devia provar para eles e para todo mundo de que eu não tinha feito a escolha errada, de que eu não iria me tornar um fracasso só por não ter ido para a faculdade. Desde cedo eu já sabia que eu não queria ir para a faculdade, mas mesmo assim, quando eu terminei o ensino médio, eu realizei algumas provas como o Enem e a FUVEST, e eu cheguei até a tirar nota suficiente na FUVEST para entrar no curso de Direito, mas na hora de fazer a minha matrícula eu simplesmente desisti da vaga. Eu sabia que ali não era o meu lugar, eu não ia conseguir me enquadrar novamente numa sala de aula. Então agora, 5 anos depois, eu resolvi gravar esse vídeo para mostrar um pouco para vocês como que foi toda a minha experiência nesses últimos 5 anos sem ter ido para a faculdade. Então, para começar, eu gostaria de separar essa nossa conversa em 2 principais pontos: os contras e os prós. Então, sem mais delongas, vamos começar. Vida social. No começo eu achava que isso não seria grande coisa, mas eu admito que eu subestimei um pouco a influência que a faculdade tem na sua vida social na fase adulta. A faculdade é um lugar onde você conhece muita gente nova, cria amizades, constrói redes, e quando você decide não ir para lá, quando você decide não fazer faculdade, você abre mão de tudo isso. Hoje em dia eu tenho a sorte de ter pessoas incríveis ao meu redor, mas durante esses 5 anos, por muito tempo, eu procurei por essas pessoas e eu não encontrava. Eu não sabia que lugares que eu tinha que frequentar, o que eu tinha que fazer para conseguir ter novas amizades e gerar novas conexões. Eu queria trazer um ponto muito importante aqui. Fazer amizades na vida adulta exige um esforço intencional. Ela não acontece mais automaticamente como a gente era criança. Na faculdade, você se expõe diariamente a outras pessoas, você convive com eles, você faz trabalho com outras pessoas, então você acaba gerando uma amizade, você acaba gerando novas redes, simplesmente pelo fato de vocês conviverem no mesmo local. E isso acaba facilitando as novas conexões. Mas agora, se você, assim como eu, não foi para a faculdade e também não tem um trabalho muito convencional, fica mais difícil conseguir criar essas novas conexões. Mesmo nos dias de hoje, com mais pessoas se questionando sobre o real valor da faculdade, ela ainda é o caminho comum. Mas sim, dá para você conseguir construir uma rede de amigos, uma rede de conexões com outras pessoas fora desse sistema. Você precisa estar disposto a conhecer novas pessoas. Às vezes você literalmente precisa ir passear com seu cachorro. Ao não ir para a faculdade, eu criei um descompasso de 6 a 10 anos em relação às outras pessoas da mesma faixa etária que eu. Eu simplesmente pulei para frente. Enquanto elas estavam descobrindo o mundo, eu já tinha me jogado no mercado de trabalho, tentando me entender e construir uma carreira. Quando você vai para a faculdade, por muitas vezes você não precisa ter que lidar com isso naquele momento, em ir para o mercado de trabalho. Sim, gente, eu sei que existem muitas pessoas aqui no Brasil que precisam fazer a faculdade e trabalhar ao mesmo tempo para conseguir pagar ela. Mas muitas dessas pessoas não trabalham na área que estão cursando a faculdade. Então, ainda assim, quando você terminar a faculdade, terminar o seu curso e ir para o mercado de trabalho, você não vai ter experiência prática, você vai ter que adquirir aquilo quando chegar a hora. Então, de novo, essa decisão me jogou de 6 a 10 anos para frente na linha do tempo da vida. E, gente, eu não digo isso de forma arrogante. Enquanto eu estava traçando esse meu caminho, todos os meus amigos e colegas estavam indo para outra direção. As nossas conversas nem sempre batiam. Por mais que a gente sempre acabava se divertindo com outras coisas de entretenimento, quando a gente parava para falar sobre alguma coisa mais séria, as nossas linhas de pensamento nunca estavam alinhadas. Liberdade e experiência. Tudo que eu poderia ter feito na faculdade, eu fiz por conta própria. Eu não sinto que perdi nada. Sinceramente, eu aprendi sobre investimentos, aprendi sobre marketing, aprendi sobre criar empresas, aprendi até a falar inglês. Eu aprendi tudo isso gastando uma fração do que custaria um curso universitário aqui no Brasil. Aliás, tudo que eu fiz até hoje custou muito menos do que uma faculdade particular de ponta. Eu aprendi na prática recebendo ao invés de pagar. Esses 5 anos foi um período onde eu pude aprender como criar negócios, como me adaptar, como lidar com investimentos, como lidar sobre alto risco. Foi basicamente fazer uma faculdade no mundo real, só que sem estar dentro de uma sala de aula e recebendo para isso. Independência financeira.
Eu levei cerca de 8 anos, dos meus 15 aos meus 22 anos de idade, trabalhando com algo que eu não gostava, antes de ter qualquer tipo de retorno financeiro significativo da minha carteira de investimentos. Eu fiz isso porque, como desde cedo eu já sabia que eu não queria ir para a faculdade, eu pensei, bom, eu preciso de uma fonte de renda passiva para que eu possa correr riscos nesse mundo. Então, desde que eu comecei a trabalhar em 2016 com 15 anos de idade, eu foquei simplesmente em guardar todo o dinheiro que eu podia e juntar numa carteira de investimentos. Obviamente, como vocês devem saber, aqui no Brasil você só pode investir com 18 anos de idade, mas isso não me impedia de guardar o dinheiro para quando eu pudesse investir ele com 18 anos. Durante esse tempo, talvez eu tenha investido cerca de uns 120 mil reais no total, que ao longo dos anos, com os juros compostos, me possibilitaram estar aposentado aos 22 anos de idade. Eu prefiro 1000 vezes estar onde eu estou agora do que ter passado esses últimos 5 anos dentro de uma sala de aula e ter um diploma na minha mão. Eu me joguei em algo que eu via potencial. E todo o perrengue que eu passei naqueles primeiros anos me colocou na posição perfeita. E quando veio a pandemia, eu estava prontíssimo para encarar aquilo ali com a maior tranquilidade possível. Eu já tinha meus investimentos, eu já tinha minha renda passiva e eu sabia me virar no mercado de trabalho sozinho. O mundo real não é uma sala de aula. Quando eu penso no meu eu de 5 anos atrás, eu vejo que eu melhorei em tudo. A forma como eu falo, a forma como eu gesticulo, a forma como eu converso com outras pessoas, a forma como eu penso, a forma como eu leio, a forma como eu invisto. Por quê? Porque eu tive tempo de praticar, para me jogar nos projetos, errar, melhorar, e eu aprendi fazendo. Tem uma frase que eu gosto muito que fala: você não aprende a fazer filmes numa sala de aula. Eu acredito que isso seja válido para qualquer área criativa ou para qualquer área do empreendedorismo. Nessas áreas, você precisa colocar a mão na massa, errar, testar, ajustar, receber feedback e melhorar. E a melhor forma de conseguir isso é aprender fazendo. Esse é o verdadeiro aprendizado. Antes de chegar aqui, nos dias de hoje, eu trabalhei como assistente administrativo numa empresa que se chama Sabesp. E lá, recorrentemente, chegavam pessoas formadas na faculdade de administração que, por muitas vezes, eu tinha que ensinar eles o que era um malote. Passaram 4 funcionários no setor formados de administração que não sabiam usar o Excel. E eu, que era um assistente administrativo, com 15 anos de idade, tinha que ensinar eles como usar o Excel. O meu ponto é, mesmo depois de anos estudando, não tem como fugir da prática. Você ainda vai ter que aprender tudo de novo quando chegar a hora de fazer. Não tem como fugir disso. Habilidades para o século XXI. Não ter ido para a faculdade me forçou a aprender, a usar a internet de forma ativa. E sério, tá tudo ali, a um clique. Hoje em dia, o mundo muda muito rápido. Empregos fixos, vitalícios estão acabando. E não é porque você não fez a faculdade que você também não desenvolveu outras habilidades extremamente valiosas. A grande verdade é que em todos esses anos eu adquiri tanto conhecimento em marketing, finanças e administração que eu posso dizer que eu tenho o equivalente a uma faculdade. Eu aprendi a chamar a atenção, contar boas histórias, fazer bons investimentos, trabalhar sob pressão, trabalhar sem ter a certeza de que aquilo vai ter resultado no futuro. Fiz tudo isso recebendo feedback constante, testando e inovando. Na minha visão, os 2 maiores recursos do século XXI são a criatividade e a atenção. As pessoas que souberem manipular esses 2 com maestria estão feitos. Dívida. A gente vai entrar agora num ponto que eu acho que é o mais importante desse vídeo inteiro. Tanto no Brasil quanto em outros lugares do mundo, é inacreditável o quanto jovens se endividam antes mesmo de começar a vida. Eu decidi desde cedo que eu não queria isso pra mim, principalmente empréstimos estudantis e cartão de crédito. Essas coisas te transformam num prisioneiro. Você fica amarrado àquela dívida e você tem que direcionar toda a sua vida dali pra frente a pagar aquela dívida, porque senão já era. Eu conheço pessoas que devem dezenas ou centenas de milhares de reais em empréstimos estudantis. E minha pergunta fica: valeu a pena? Eu li um artigo recentemente que dizia que a média de patrimônio líquido de um jovem de 24 anos no Brasil é negativa. Menos 88 mil reais. Isso é surreal. Eu sei que existem opções mais acessíveis, como uma faculdade pública ou até mesmo outros países onde o ensino é melhor e também é gratuito. Mas eu não quis seguir esse caminho. Para mim era uma questão de princípio. Eu preferi investir o meu tempo e energia em mim mesmo, como qualquer investidor inteligente faria. Resumindo, galera, tudo isso me faz acreditar que essa provavelmente foi uma das decisões mais inteligentes que eu fiz na minha vida e eu particularmente não me arrependo nem por um segundo. E sim, eu sei que essa é uma decisão um pouco complicada, principalmente quando você vem de um país tão subdesenvolvido como o nosso, o Brasil. Mas eu só estou compartilhando com vocês a minha experiência pessoal, as coisas que eu passei, a realidade que eu tinha e o que eu fiz com ela.
Afinal, essa é a única coisa sobre a qual eu realmente posso falar. Se eu puder dar um conselho para você que está terminando o ensino médio, vai experimentar novas coisas, tenha novas experiências. A faculdade sempre dá para fazer depois, mas tempo e dinheiro são coisas que não voltam tão fácil assim. Ah, coisa. Ai, querido.